Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. De coração, Pai, agradecido, te honrando, te glorificando pelo privilégio e honra de estarmos nesta mesa, compartilhando e repartindo com os meus irmãos aquilo que recebemos da Tua palavra. Pai, obrigada, Jesus, porque o Senhor é o motivo, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui. Nós te amamos. Espírito Santo, essa live é do Senhor, a minha vida também. Eu te peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos neste momento. Se houver alguma palavra, algum gesto equivocado da minha parte, que o Senhor possa completar essa palavra no coração dos meus irmãos, que eu não venha a atrapalhar o teu mover nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Beth, bom dia. Bom dia, Di. Seja bem-vinda, minha querida. Regina, bom dia, minha querida. Chácara São Pedro, bom dia. Elisama, bom dia. Obrigada, gente. Obrigada, Di. Temos também aqui Jonas, Marlene, Raíssa, Risa, né? Lena Teixeira. Oi, Lena. Obrigada por mais uma vez estar aqui comigo. Marlene, obrigada. Ivone Silva, Irene Chagas, bom dia. Guto Amaral, obrigada. Jair Gomes, Lena, Caliane, muito obrigada. Lurdinha, minha parceirinha querida de academia, um cheiro. Alessandrinha, obrigada pela presença, meu amor. A Mari, José Maurício, todos bem-vindos, muito obrigada pela presença. Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se colocasse na brecha. Aqui nesse texto, Jerusalém estava num contexto de rebeldia, né, de desobediência. Os sacerdotes eles estavam profanando o templo, os príncipes derramavam sangue, os profetas profetizavam mentiras e estavam ali vivendo entre muita corrupção de ideias e de comportamentos. E aí ninguém orava, ninguém intercedia. E aí, através de Ezequiel ali, Deus fala assim, olha, eu procurei um. Deus não está procurando um exército de intercessores, um exército de gente que ora. Ele está procurando um. Um é suficiente para mudar muita realidade, muito das realidades. Um só intercessor é suficiente. Tiago 5,16 fala assim, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Imagina um exército se colocando diante do Senhor para ser intercessor. Eu queria dizer para você como é sua rotina de oração. Você tem o costume de orar por outras pessoas? Você tem o costume de orar por outros? Ah, Fernanda, sim. Toda vez que alguém me pede para orar, eu oro. Mas ser um intercessor é muito mais do que você orar porque alguém pediu. Para ser um intercessor, você precisa estar muito perto de Deus para entender que você pode colocar a sua dor nas mãos do seu Pai, que Ele vai cuidar. E que você pode descansar, intercedendo pelo outro, orando pelo seu irmão. E quando você está próximo de Deus, o seu amor por Deus, ele aumenta. E quanto maior é o seu amor por Deus, mais o seu coração é movido na direção do outro, em ajudar o outro. Sabe, ser um intercessor é alguém que entende que tem um Deus cuidando dos seus problemas, da sua dor, da sua ansiedade, da sua aflição. E que você não vai perder tempo orando pelo outro. Na verdade, é um investimento de tempo na vida do outro. E na Bíblia, vários servos dele orou pelo outro, intercedeu pelo outro. Abraão orou por Sodoma e Gomorra, para que Deus tivesse misericórdia. Samuel orou pelo povo. Vários ali. Esther, né, orou pelo povo, intercedeu pelo povo. Então, assim, um dos exemplos
mais eficazes de que Deus cuida de você, de que Deus cuida das suas coisas, enquanto você cuida do outro, enquanto você intercede pelo outro, é Jó. Se você for ver, parece que a vida de Jó estava muito... A situação de Jó estava muito pior do que as dos amigos dele. A gente olha assim e fala, claro que Jó estava sofrendo mais. É óbvio que Jó estava sofrendo mais. É porque nós medimos a dor do outro de acordo com o que a gente entende. A gente não conhece a dor exata de todas as pessoas. A gente conhece a nossa dor. E muitas vezes a impressão que nós temos é que o nosso sofrimento é maior do que o do outro. Porque nós não vemos o sofrimento maior nós não vemos muitas vezes o sofrimento das pessoas. Tem gente que o sofrimento está na alma. Sabe, às vezes eu fico assim... Eu aprendi a me irritar com isso. Porque eu entendi que há muitas mutilações na alma. E a alma é um lugar onde só Deus tem acesso. Porque Ele é o Criador da alma. Então Ele é o único que pode tocar na alma das pessoas. Sabe exatamente onde tocar na alma para que ela seja curada, para que ela seja transformada, restaurada. E o que eu estava dizendo para vocês que eu me irrito muito às vezes, aprendi a me irritar com isso, é quando alguém me manda algum vídeo horrível de algum sofrimento de uma outra pessoa, não tem problema. O vídeo em si não é o problema é o que vem encaminhando essa mensagem. Fala assim, tá reclamando do dia? Olha só essa pessoa. Você já agradeceu hoje? Olha, esse vídeo aqui, a pessoa não tem braço, não tem perna, e manda pra você e fala, e aí? Tá reclamando do quê? Sabe, eu acredito que esse tipo de mensagem não ajuda ninguém, não ajuda o outro a ser grato, muito pelo contrário, aumenta a culpa e a dor de quem recebe o vídeo. Principalmente se essa pessoa está passando por algo difícil. Se a pessoa vê o vídeo e fala, realmente, essa pessoa está pior que eu tinha que ser grato, eu tô... Não entendo, porque a dor está na alma, gente. Tem pessoas que tem todos os membros, tem braço, tem mão, tem perna, tem dedo, mas a alma está mutilada. E já tem pessoas que não têm, às vezes, algum membro do corpo, mas a alma está plena em Deus, a alma está restaurada. A limitação é apenas externa, não é na alma. E tem pessoas também que estão mutiladas do lado de fora e por dentro. O que eu quero dizer é que às vezes nós ficamos medindo o sofrimento das pessoas, ao invés de orar por elas, amar essas pessoas. Se você olhasse Jó, como assim? Você fala, Jó era um ser de luz, um ser iluminado, evoluído. Os amigos foram lá, apontaram o dedo para ele, falaram que ele estava em pecado, que ele tinha feito alguma coisa errada, por isso que estava daquele jeito. Acho que só teve um amigo, Eliúde, que não apontou, não disse que era pecado, mas... E aí Jó ainda ora, Jó estava sofrendo muito mais, gente. Jó tinha tido muitas perdas, o sofrimento de Jó era muito maior do que o sofrimento dos amigos. Por que Jó parou e foi orar pelos amigos? Porque Jó amava a Deus, Jó compreendeu o amor de Deus. E Jó sabia que sobre as questões dele, ele já tinha colocado diante de Deus. E que os amigos também estavam precisando de que alguém intercedesse por eles, para que Deus tivesse misericórdia. Eles estavam colocando para fora ali exatamente a forma que eles viam e enxergavam Deus. Eles enxergavam Deus como acusador, como um Deus que pune. E foi exatamente, eles colocaram para fora, exatamente como eles viam a Deus. E se você for ver, quando Jó intercede pelos amigos, ora pelos amigos, é justamente quando ele compreende o amor de Deus. E ele tem exatamente a reação que Deus quer que ele tenha. Jó, eu estou cuidando das suas coisas. Sou eu que sou o criador do céu e da terra. Eu criei o mar. Você nem estava lá perto comigo quando eu criei tudo. Jó teve uma compreensão do amor de Deus. E quando ele compreende o amor de Deus por ele, ele fala, eu conheci o Senhor só de escutar. Eu só te conhecia de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Então quando você vê Deus, você intercede pelo outro. Sabe, ao invés de ficar assim,
diante de Deus e falando, Senhor, olha aqui, olha o meu problema. E fica jogando esse problema todo diante de Deus, todos os dias, toda hora, como se Deus fosse ser convencido pela nossa repetição. Tem gente que não gosta dessa frase, cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas coisas. Mas tem uma ordem natural das coisas. Tem gente que deixa a vida de lado para cuidar da vida dos outros. Para ser suporte para os outros, mas ela está com a vida toda irregular. Para você fazer isso corretamente, interceder pelo outro, para que você saiba até que ponto você pode ajudar o outro, até que ponto o outro precisa se virar sozinho, você precisa ver Deus como Ele é. Os seus olhos precisam ver Deus. Você precisa estar perto de Deus. Amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Sabe, tem pessoas que falam assim, eu não concordo que esse negócio cuida das coisas de Deus, que Deus cuida dessas coisas. É porque ainda não entendeu o amor de Deus. E quando pensa que cuidar do outro é algo que vai deixar ele de lado, aí inverte tudo as coisas, não entende nada. Nós precisamos, como Jó, falar assim, eu entendo que agora amar o Senhor coloca ordem na minha vida. Amar o Senhor organiza a minha agenda. Amar o Senhor acima de todas as coisas muda o meu cárcere, muda as minhas prisões. Eu deixo de ser prisioneiro da situação e das pessoas e passo a ser prisioneiro de Cristo. A minha mente fica prisioneira de Cristo. Porque toda vez que eu preciso de um alívio, de um refrigério, o Senhor me faz descansar. O Senhor me leva às águas tranquilas. O Senhor refrigera a minha alma. Então é na sua presença, Senhor. Aqui eu consigo te ver agora. Quando nós conseguimos ver Deus como Jó viu, não só de ouvir falar, mas de ver, você sente a necessidade não mais de se preocupar consigo o tempo todo, porque você deixa de ser o centro e Deus passa a ser o principal. E seu amor por Deus, a resposta que o nosso amor por Deus é mais eficaz é quando nós amamos o outro, quando nós cuidamos do outro, quando nós somos intercessores do outro. Sabe, às vezes a pessoa fala assim, não, mas todo mundo que me pede para orar, eu oro. E às vezes você fala assim, pode deixar, eu vou orar. E chega na sua casa, você esquece. Deus não está procurando uma multidão de intercessores, Ele está buscando apenas um. Que bom que fosse uma multidão. Mas nem todos conseguem ver Deus de perto. Entender esse amor a ponto de saber que Deus está cuidando. Mas você primeiro tem que se apresentar a Deus com a sua necessidade. Apresente a Deus a sua necessidade, apresenta para Ele. Coloca diante dele toda a sua dor, a sua mazela, o seu caos. Apresenta diante dele. Lá em Filipenses 4:6 fala, não andeis ansiosos, a ansiedade vai vir, mas vocês não precisam viver ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, até as coisas que você não considera importante, ou as coisas que você em tudo, sejam conhecidas diante de Deus, através de vossas súplicas e petições, com ações de graça. Então, juntamente com os seus pedidos, colocando tudo ali nas mãos de quem vai resolver a sua questão, você também com súplica, com petições e súplicas, clamando, declarando ali sua confiança no Deus que fez os céus e a terra, que enviou o único filho que tinha para morrer em nosso lugar, para nos dar vida e vida em abundância. Fala com ações de graça. Quais são as atitudes que vão demonstrar que o seu coração entende que Ele está fazendo, que Ele já te ouviu, que Ele já preparou o caminho para você? É com ações de graça. E qual que é a ação de graça que nós precisamos liberar? É só ser grato? Não, é demonstrar com atitude ações de graça. Então, quando você se levanta para orar por um irmão, para orar por ele, isso é uma ação de graça. É não só dizer muito obrigada porque o Senhor me escutou, muito obrigada porque o Senhor, em nome de Jesus, vai resolver meu problema. É falar, Senhor, eu vou demonstrar para o Senhor que eu estou grato. Coloca aqui no meu coração quais são as pessoas que o Senhor quer que eu interceda, que eu ore.
Sabe, aí você vai passar a orar não só mais porque alguém pediu para você orar. Você vai vir nomes na sua mente de pessoas para você orar. Às vezes tem gente que vai orar, você vai sentir de acordar na madrugada, vem o nome da pessoa, você já apresenta diante de Deus. Fala, Senhor, eu estou aqui na brecha pelo meu irmão. O que é brecha, gente? Naquela época, a brecha no muro, ela era um lugar pequeno, mas o tamanho era suficiente para caber uma pessoa. E através da brecha, o inimigo entrava. Nessa brecha, não precisava de algo grande, precisava só de uma brecha. E aí, Ezequiel fazendo essa analogia, se tivesse ali alguém na brecha, o inimigo não entra. A graça de Deus é liberada, porque a sua ação de graça, a sua atitude de graça, de gratidão, libera graça para o seu irmão, libera graça para o outro. Eu já falei isso aqui para vocês uma vez, e eu tenho 2 exemplos de intercessão que eu já falei aqui há algum tempo, mas tem gente nova que ainda não ouviu, então quem ouviu, vou ouvir de novo. Eu tenho 2 experiências muito fortes com a intercessão. Eu tenho um primo que chama Eliezer, ele mora lá nos Estados Unidos com a família, junto com a irmã dele, a família também. E faz muito tempo que eu não vejo ele, mas a gente de vez em quando se falava assim no Twitter, né? E eu joguei lá no Twitter, mais uma noite de insônia, mais uma noite que eu não durmo. Há anos e anos eu não conseguia dormir, dava assim 3 da manhã, eu não conseguia dormir, eu ficava lutando para dormir. E aí ele lá no Twitter me respondeu, falou, prima, você já pensou que Deus é que está te acordando para você orar? Você já pensou que essa sua falta de sono é Deus te chamando para orar? Aquilo entrou tão fundo na minha alma, mas entrou tão fundo, que eu comecei. Toda vez que eu acordava na madrugada, eu começava a orar pelos meus irmãos. Por quem Deus trazia as pessoas na minha mente, eu orava. E aí, isso aí eu já perdi a conta de anos, tá, gente? Eu não sei falar quantos anos eu aprendi isso. E aí, nunca mais eu tive problema com insônia. Eu acordo toda noite, oro, e depois eu durmo tranquilamente, como se eu nem tivesse acordado. Eu nunca mais tive problema com insônia. E eu orava pelas pessoas, e as pessoas não sabiam que eu orava por elas. Isso eu não estou dizendo que é uma regra, tá, gente? Que todo mundo tem que ser desse jeito. Foi algo que Deus falou comigo. Eu não sei como que Deus vai falar com você. Mas eu orava, muitos anos orando por pessoas. Aí teve uma madrugada que Deus falou assim, eu quero que você mande um emojizinho da mão para as pessoas que você orar. Eu falei, mas não precisa, Senhor. Não precisa do meu irmão saber que eu oro por ele. Porque o Senhor já sabendo já é suficiente. É o Senhor que vai resolver o problema. Até que Deus me ensinou que esse emojizinho da mão que o irmão recebe na madrugada, ou qualquer hora do dia que eu mande, tá dizendo para ele, Deus conhece sua dor. Deus levantou uma pessoa para orar para você. E ao mesmo tempo é um laço de comunhão que eu tenho com os meus irmãos. Eles recebem a mãozinha e sabem que naquela hora eu coloquei o nome dele diante do Senhor. Que sabe que tem alguém que se importa. Mas eu me importo não é porque eu sou uma pessoa evoluída, é porque eu entendo o amor de Deus. E quando você entende o amor de Deus, claro, não consigo explicar, não entendo em toda a dimensão, mas no tantinho que eu entendo do amor de Deus, eu aprendi que orar pelo meu irmão me faz tirar o foco dos meus problemas, no foco da minha necessidade, e eu olho a necessidade do meu irmão, quando eu percebo, meu problema já foi resolvido. E às vezes eu nem percebi quando foi resolvido, porque eu tiro o foco de mim e coloco o foco no outro, e o outro se sente amado, se sente cuidado. Esse enviar a mãozinha não é dizer, olha como eu sou espiritual, não, é olha como eu te amo. E eu te amo, consigo te amar porque Deus me amou primeiro. Se Deus não tivesse me amado primeiro, se Jesus não tivesse derramado a vida dele na cruz do Calvário, para que esse amor me salvasse, todos os dias eu não teria como orar pelo meu irmão. O outro evento que eu já contei para vocês,
há uns 4 anos, 5 anos atrás, aconteceu algo assim na minha vida que mudou toda a minha vida, toda a minha história. Foi algo muito duro que eu tive que encarar. Foi algo muito difícil. Foi uma decepção enorme. Gente, eu não sei mensurar para vocês assim, o tamanho da minha dor. E eu tinha acabado de receber essa bomba na minha cabeça. O que o Espírito Santo falou no meu coração é: ore por seus irmãos. E como Deus já tinha mandado eu mandar o emojizinho da mão, era assim, tipo umas 5 da tarde. Aí, eu com o coração cheio de dor, com esse problema enorme na minha cabeça, coloquei diante dele, primeiro, toda a minha dor. E depois, Deus foi me mandando nomes e eu fui mandando a mãozinha. Gente, o retorno... E eu falei, Senhor, eu tô com essa dor desse tamanho, você tá mandando eu orar pelo outro? Mas eu obedeci. Mas o retorno que eu tive dos meus irmãos foi algo tão extraordinário, que me abraçou e me confortou sem eles saberem. Ninguém sabia pelo que eu estava passando. A pessoa recebeu a mãozinha que eu estava orando por ela, ela se sentiu amada, se sentiu cuidada, mas o retorno que elas me deram serviu para abraçar e consolar meu coração que tinha sido esmagado. Então, tem pessoas que ficam muito gratas e ficam assim surpreendidas quando recebem uma mãozinha minha e acham que é algo extraordinário. Não deveria ser. É algo que deveria ser comum no corpo de Cristo, comum na igreja de Cristo, onde a pessoa se sente amada, cuidada pelo outro, porque é dessa forma que nós amamos a Deus. Quanto mais você ama a Deus, mais você descansa no seu problema, mais você descansa na sua aflição e mais você se importa com o outro. Muitas pessoas, às vezes, vêm falar comigo de alguém e a primeira coisa que eu falo é: experimenta começar a orar por essa pessoa. Você vai olhar para ela do jeito que Deus vê. Por isso que Jesus falou: orem pelos seus inimigos. Porque quando nós oramos pelos nossos inimigos, oramos pelas pessoas que nos perseguem, oramos pelas pessoas que nos feriram e liberamos perdão para elas, nós deixamos de olhar para as pessoas como feridos, como injustiçados, e olhamos para ela com o olhar de Deus, com o olhar de Jesus, alguém por quem Jesus deu a vida. Ah, Fernanda, esse é um nível de evolução muito grande, eu não consigo. Comece a ver Deus de perto. Se você for comparar dores, a de Jó era muito maior do que a dos amigos dele. Mas a dor dos amigos de Jó estava na alma. Então Jó conseguiu visualizar nos amigos, quando ele falou: Senhor, eu consegui entender. Eu te conhecia só de escutar, mas agora eu consigo te ver. E agora que eu consigo te ver, eu não tenho mais mágoa dos meus amigos por eles terem falado. Eu consigo ver a mutilação da alma deles, porque o Senhor me mostra o que o Senhor está vendo. E aí fala lá em Jó 42:10, e o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava por seus amigos. Enquanto Jó orava pelos amigos dele, Deus mudou a sorte dele. E depois fala, né? Tudo que Jó recebeu, a interceder, me faz descansar na minha dor e desperta em mim um amor tão grande que não é sobre mim, é um amor que vem dele porque ele me amou primeiro. E eu consigo orar e interceder pelos meus irmãos. Você fala: Fernanda, você ora na madrugada? Ah, na madrugada tem menos concorrência. Ah, eu não sou tão santa assim, não consigo orar de madrugada. Gente, não é sobre horário. Eu tenho uma teologia minha, assim, que eu criei, né? Espero não estar escandalizando os irmãos. Na minha opinião, Deus tem um relógio. Cada pessoa é escolhida para interceder no horário. E eu sou escolhida pela madrugada. E a minha oração não é mais forte do que aquele que ora 3 da tarde. É tudo igual. É tudo o amor de Deus sendo derramado nos seus filhos. Através de mim, através de você. Sabe, às vezes eu não oro pelo meu irmão só na madrugada. Às vezes Deus coloca ele o dia todo na minha cabeça e eu fico o dia todo intercedendo e orando. Quando você fica sabendo de alguma coisa, você precisa orar. Igual ontem, né? Eu não sabia o nome
da moça que estava lá no vulcão. Agora nervosa aqui com o ao vivo, eu não vou lembrar. Sei que o sobrenome é Juliana Marins, né? Nós oramos por ela aqui na live. E o nosso pedido foi, Senhor, proteja, que ainda hoje ela consiga ser resgatada. E ela foi resgatada ontem, mas infelizmente, sem vida. Sem vida. E eu não vi um vídeo de ninguém orando por ela. E não tô aqui para julgar isso. Eu só sei que ficam colocando culpados. Ah, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Mas nós não temos que buscar culpados. Nós não temos que apontar culpados. Ah, ela foi culpada, o outro foi culpado. Nós temos que ser intercessores, olhar para as pessoas. Todo mundo tem sofrimento, todo mundo sofre. Talvez o sofrimento maior das pessoas está escondido, ninguém vê, porque está na alma. E o sofrimento, ele é 100% humano. É muito difícil, é muito difícil. Por isso que a Igreja de Cristo é muito importante e precisa se levantar como intercessores neste nosso tempo. Porque a intercessão, ela traz comunhão, ela traz cura e ela libera a graça de Deus na sua vida e na vida do outro. Se essa live foi importante para você, você compartilha com quem você acredita que vai ajudar. E nos comentários, estou gostando dos comentários de vocês, nos comentários da post, porque essa live vai ficar salva. E lá nos comentários, alguns de vocês têm colocado, respondido, né, ao desafio que eu coloco. E tem me abençoado muito. Muito obrigada. E hoje, lá na live, nos comentários, coloque: eu serei o intercessor. Diga para Deus: eu serei o intercessor. Tem gente que fala: eu não vou ser intercessor porque o demônio que está perturbando ele lá vem me perturbar. Você está dizendo que algo que existe é maior do que o Deus que você crê. Ah, mas eu não dou conta dos meus problemas, vou dar conta dos outros, mas os seus problemas quem dá conta é Deus. Você vai entrar na brecha, porque essa brecha que você se coloca libera graça, traz comunhão. Em nome de Jesus. Coloca lá nos comentários, quero ver vocês interagindo lá com esse post dessa live. Eu serei o intercessor. Serei não, já coloca hoje. Eu sou o intercessor. Um intercessor, ele só é um intercessor de verdade quando ele consegue ver Deus de perto, como Jó viu. Enquanto você conhece a Deus só de ouvir falar, enquanto seus olhos não conseguem ver Deus, você não consegue ver as pessoas, nem o irmão, do jeito que Deus vê. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, obrigada pela palavra liberada no nosso coração. Nos ajude a te ver de perto. Nos ensine a andar contigo. A entender que quando nós te amamos, em primeiro lugar buscamos, nós conseguimos olhar todas as situações do jeito que o Senhor vê. E o Senhor já vê todas as questões resolvidas. O Senhor já vê todas as questões solucionadas. Que meus irmãos entendam de que o maior abençoado é quem está na brecha. Porque o retorno de alguém que se coloca na brecha é algo que traz para a alma plenitude. Porque só pode ser intercessor quem te vê de perto. E o Senhor está perto de quem tem o coração rendido, quebrantado, às vezes quebrado, dilacerado, mas o Senhor está ali para restaurar, para curar. Maior é o Senhor que está em nós do que qualquer outra coisa que exista no mundo. Em nome de Jesus, agora eu coloco os meus irmãos na tua presença, que o Senhor os abrace e os ajude a te ver de perto, para ver as situações do jeito que o Senhor vê. Eu peço que o Senhor abençoe a família da Juliana Marins. Abrace-os, derrame todo o consolo, todo o conforto que eles precisam, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. E na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e toda enfermidade de alma. Nessa manhã, receba pelo Espírito Santo de Deus a cura que você tanto precisa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.